Estamos começando o segundo encontro de pacientes, familiares, cuidadores e profissionais de saúde da Associação Procura da Ela. Gostaria de mencionar que este encontro acontece no mês de junho, em alusão ao Dia Mundial da Conscientização da Esclerose Lateral Amiotrófica, que comemoramos no dia 21 de junho. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Vitalware, a Resmed, a Freedom, a MN Suprimentos, pelo apoio ao evento. A Macadâmia da Ilha, que está oferecendo uma Smart TV de 42 polegadas, que será rifada. Vocês podem comprar essa rifa por R$10. A TV vai ser sorteada hoje, no final do dia. E ao HCOR por toda a estrutura cedida. Gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos palestrantes e oficineiros que, além de serem profissionais super experientes em ela, estão totalmente engajados na nossa causa. E a vocês, pacientes, cuidadores, familiares, profissionais de saúde, que vieram dos 4 cantos do país para aprenderem a cuidar melhor de quem a gente ama. E juntos podermos dar melhor qualidade de vida até a cura chegar. Será um grande prazer estarmos juntos hoje aqui para trocarmos experiências. Tá? E muito obrigado e que Deus nos abençoe. Para começarmos, eu queria dar uma visão muito simplista, muito leiga, porque eu não sou nem da área da saúde, sobre o que é a esclerose lateral amiotrófica. Né? Nós não temos um médico aqui, e então, como algumas pessoas receberam diagnóstico há pouco tempo, enfim, dá uma visão rápida do que é a doença. Tá? Mas, repito, é uma visão de leigo. A esclerose lateral amiotrófica. O que é? Ela, esclerose lateral amiotrófica, doença de Lou Gehrig ou mal de Charcot, como é conhecida na França, é uma doença neurodegenerativa, progressiva, incurável até o momento. Ela afeta os neurônios motores, que proporcionam os movimentos voluntários e a potência dos músculos. Ela causa a perda dos movimentos voluntários. Né? Os primeiros sintomas é o aumento da fraqueza muscular, especialmente envolvendo braços, pernas, a voz vai ficando mais pastosa, dificuldade de deglutir, falta de ar, inicialmente começa à noite. Quando ela bulbar, inicia por esses sintomas de falta de ar, essa dificuldade de deglutição. Quando ela é apendicular, clássica, começa com essa fraqueza muscular nos braços e nas pernas. As extremidades dos músculos vão ficando mais finas por causa dessa atrofia do tecido muscular. A gente vai falar aqui agora desses itens, né? Das causas, dos fatores de risco, dos gatilhos, tipos de ela, os tratamentos e os dados que a gente tem dessa doença. O que causa ela? Né? Os pacientes têm mutações genéticas. Hoje a gente já tem 25 genes envolvidos com ela. Esse número tem dobrado a cada 4 anos. Os mais importantes achados genéticos são o SOD1, o TDP43 e o C9orf72. Um projeto super importante, eu acho que o mais importante de todos os tempos para ela, é o Project Mine. É um estudo genético com 15 mil pacientes, de ela familiar e ela esporádica, e mais 7.500 pessoas saudáveis. Então, fazendo o genoma, né, de todas essas pessoas. E de diversos países, inclusive no Brasil. Aqui no Brasil, o Project Mine é representado pelo Instituto Paulo Gontijo, e está sendo sequenciado o genoma de 100 pacientes e 50 pessoas saudáveis. Normalmente são os cônjuges desses pacientes. Os possíveis fatores de risco, né? Tabagismo,
serviço militar, exercícios físicos em excesso, choque elétrico, traumatismo craniano, contaminação por metais pesados e pesticidas. Por que a gente fala possíveis? Porque essas pessoas são as que normalmente estão nos grupos de risco, são pessoas que relatam maiores problemas com a doença, mas não tem nenhum estudo conclusivo, nenhum estudo científico que deu como estas são as causas da doença, né? A gente vê que esses são os casos que têm maior número de pacientes com esclerose lateral amiotrófica, mas não tem nada de conclusivo. Então, a gente diz que são possíveis fatores de risco ou de desencadeamento. Qual é o gatilho, né? Você tem lá essa mutação genética e um dia na sua vida os sintomas começam, né? O que faz a doença aparecer? A primeira coisa é que você tem uma mutação, você tem alguma coisa no seu gene que diferencia das pessoas que não têm esclerose lateral, né? E além da mutação genética, você tem que estar exposto a um fator, você pode ou não estar exposto a um fator de risco. Mesmo assim, existe um momento em que a doença se manifesta. O que faz ela aparecer? Qual o gatilho para o surgimento dessa patologia? Os mais recentes estudos apontam que, em muitos casos, é o estresse, né? Então, você tem essa mutação genética, você pode ou não estar exposto aos fatores de risco, mas quando você passa por um grande estresse, é quando os sintomas começam a se desencadear. Sabemos também que quando o paciente de ELA sofre no decorrer da doença um grande estresse, a doença dá uma avançada. Isso também já tem estudos que mostram tudo isso. A gente sabe que entre 90% e 93% dos casos de ELA são de ELA esporádica e entre 7% e 10% dos casos são de ELA familiar, ou seja, hereditária, que passam de pais para filhos. Sendo que, quando ela é hereditária, a chance de uma pessoa com ELA familiar de ter um filho com a mesma doença é de 50%. Normalmente, os casos de ELA familiar, você tem numerosos casos de pacientes de ELA na mesma família, né? Então, quando é um caso único, as pessoas às vezes vêm questionar a gente, mas será que é um caso familiar? Será que eu vou ter? Não, se é um caso que não tem mais ninguém na mesma família, você não tem primos, não tem tios, não tem nenhum outro familiar com ela, a grande chance, 99%, de ser ela esporádica. Então, a pessoa não precisa começar com essa preocupação. Puxa, meu pai teve, será que eu vou ter? 99% de chance, não. Quando é familiar, você vai saber, porque tem primos, tem tios, tem muitos parentes com ela familiar. Claro que sempre deve ser consultado o médico, ele é que vai orientar. Eu estou dando orientações, como eu falei, de uma pessoa leiga, o que a gente vê no dia a dia da associação. Dados da ELA. No Brasil, 2.500 pessoas são diagnosticadas com ela anualmente, ou seja, a cada 3 horas e meia, um paciente é diagnosticado com ela no Brasil. No mundo, a cada 7 minutos, um paciente é diagnosticado com ela no mundo. Isso, e a gente diz que é uma doença rara. Como o Dr. Akari disse, é uma doença extremamente rara. E não é, né? A cada 7 minutos um paciente diagnosticado parece uma doença extremamente comum, né? Mas numa população de 8 bilhões de habitantes, e esse número é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma doença extremamente rara. Para nós que vivenciamos a doença, para quem tem um caso de esclerose lateral na família, ela não é rara, né? Aproximadamente, a incidência é em torno de 2 a 3 pacientes em 100 mil pessoas ao ano. E, no Brasil, acreditamos ter 15 mil brasileiros que sejam pacientes de ELA. A prevalência é de 5 a 6 por 100 mil habitantes. Há um ligeiro predomínio no sexo masculino, em torno de 55% dos pacientes acometidos pela doença são homens. Isso
no início da doença, mas esse número vai se aproximando um pouco mais com o passar do tempo. A idade média mundial de acometimento da doença é 56 anos, no Brasil é um pouquinho menos, os dados que a gente tem aqui no Brasil é um pouco menos de 50 anos. Tá? E apenas 7% dos pacientes têm início antes dos 30 anos. E aqui no Brasil, a gente não tem esse dado local, mas eu acredito que aqui a gente tem um número um pouco maior de pacientes abaixo dos 30. A gente tem muito caso de ela com pacientes entre 20 e 30 anos, né, Alessandra? Bastante. A gente já falou disso, a origem esporádica é mais de 90%. A expectativa de vida é variável, mas, contrariando o que se dizia há muito tempo atrás, hoje mais de 50% dos pacientes vivem mais de 3 anos. Né? E nós temos aí muitos pacientes que vivem mais de 10, 20, 30 anos. O que a gente precisa saber é que a ELA não é uma doença contagiosa, ela pode atingir qualquer pessoa, a percepção à dor dos pacientes permanece igual, ela não afeta as funções corticais superiores, como a inteligência, juízo, memória, exceto quando ela vem em decorrência da demência frontotemporal, e ela não afeta os órgãos dos sentidos. Né? A função sexual permanece normal, os controles fecais, urinários, frequentemente permanecem intactos, mesmo em estados avançados da doença, e os músculos que movem os olhos frequentemente permanecem não afetados. Às vezes afetam, param, mas é bem no final da doença. Não são afetados normalmente junto com braços e pernas. Estima-se que ela é responsável por quase 2 mortes por 100 mil habitantes ao ano. Há pessoas em que a ELA parou de progredir e há um pequeno número de pessoas nas quais os sintomas da ELA foram revertidos. Aí tem um trabalho bacana na ALS Untaggable. Há pessoas, a gente pode ver aqui que isso aqui no Brasil é muito claro, custos significativos para os cuidados, os equipamentos e prestação dos cuidados de saúde médico-hospitalar são muito caros e a maioria dos pacientes não tem como arcar com isso. Né? Quem tem plano de saúde consegue os aparelhos, consegue home care, mas quem não tem plano de saúde e depende do SUS para arcar com essas coisas, é muito difícil. Né? Você conseguir pelo SUS o Trilogy, o Coffee Assist, cuidador, você precisa de home care, você precisa de alguém para cuidar do paciente quando ele tem uma traqueostomia. Isso tudo é muito difícil. Né? Aí entra o papel muito importante da associação, que é o cuidar do paciente. Né? É prestar esse serviço de orientar, de dar uma orientação de qualidade, de ajudar com equipamentos, com informação, com auxílio, na forma que a gente pode, porque, infelizmente, o Estado deixa a desejar na obrigação de saúde, é uma obrigação do Estado para todos. Né? É muito importante vocês terem conhecimento sobre a cobertura do plano de saúde e de outros programas, como a cobertura para o SUS. Né? Hoje, infelizmente, muita coisa tem que ser judicializado. Tem a portaria de 2008 sobre o BIPAP para pacientes de doenças neuromusculares, e é uma portaria que a gente, infelizmente, as pessoas pedem o BIPAP e não conseguem, e está na lei. Né? Então, tem que entrar na justiça, a gente tem formulários sobre isso no site, e tudo tem que ser assim, cobrado, obrigatório, para que o governo forneça o que é de direito de vocês. Sintomas. Né? O início da doença tem os sintomas que são, normalmente, constantemente negligenciados. Né? A pessoa começa com a perna que está fraca, o pé que está arrastando, começa a cair, acha que não é nada, deixa passar, é a mão que às vezes tem uma dificuldade para botar alguma coisa. Muitas vezes o problema na perna, vai procurar um ortopedista, e aí começa aquela saga que dura 1 ano, 2 anos, 3 anos, para chegar no diagnóstico. Fraqueza muscular em um ou mais
membro, seja na mão, no braço, nas pernas. Às vezes o problema na fala, na deglutição, na respiração. A fraqueza muscular é um sinal de indicação inicial da esclerose lateral amiotrófica em 60% dos casos. Fasciculação e espasmo dos músculos, principalmente das mãos e dos pés. Comprometimento do uso dos braços e das pernas. A fala arrastada e a dificuldade de projetar a voz. Nos estágios mais avançados, falta de ar, dificuldade de respirar, de engolir, de deglutir. Tudo isso é muito variável de pessoa para pessoa. Tem gente que está aqui, que não consegue falar, mas está andando. Tem gente que não anda, mas fala. Isso varia de pessoa para pessoa, mas é muito importante ter o conhecimento de quais podem ser os sintomas para rapidamente ir atrás do diagnóstico, porque é importante o início do tratamento multidisciplinar no início da doença. Como eu estava falando, é muito difícil fazer o diagnóstico dela. É muito importante um exame clínico, uma série de testes de diagnóstico, muitas vezes a exclusão de outras doenças que se assemelham a ela, né? É o que a gente chama de diagnóstico diferencial. É o teste de eletrodiagnóstico, eletroneuromiografia, velocidade de condução nervosa, exames de sangue, urina, às vezes necessita punção lombar, raio-x, ressonância magnética de crânio, de corno de medula, mielograma, às vezes precisa biópsia. Normalmente, um neurologista com expertise em doenças neuromusculares, com um exame clínico neurológico minucioso, eletroneuromiografia, ressonância magnética, ele consegue chegar nesse diagnóstico. Mas não é fácil, tem muitas doenças que são muito parecidas e é uma missão difícil. Qual é o tratamento? O tratamento deve ser tratado por uma equipe multidisciplinar, composta de médico neurologista, médico pneumologista, fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta motor, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo. E, conforme a doença vai andando, tem que entrar nessa equipe o técnico de enfermagem, o enfermeiro. Vai ter um momento que você vai precisar de um médico gastroenterologista para fazer gastrostomia, um médico psiquiatra quando você tiver problemas para dormir, transtornos de ansiedade, às vezes precisa de um antidepressivo, né? Esses profissionais, é muito importante isso, devem ter expertise em doenças neuromusculares. É muito importante o uso da ventilação precoce, da suplementação adequada e na gastrostomia no momento certo. E o uso de medicação sintomática, né? Medicação para diminuir a salivação, medicação para cãibra, para manter o intestino funcionando, para tudo isso, né? Tudo isso é muito importante. Não adianta você ir lá fazer fisioterapia e o fisioterapeuta indicar Respiron, indicar o que não é adequado. Então, são profissionais que entendam da doença, que sejam capacitados para tratar as doenças neuromusculares. O balde de gelo, ele é um marco na história da esclerose lateral amiotrófica. A doença ficou mundialmente conhecida em 2014. O balde de gelo mobilizou milhares de pessoas em todo o mundo, com a adesão de muitas celebridades globais e nacionais. No mundo todo, as associações de ela tiveram arrecadações recordes espetaculares em 2014. A Associação Americana de Esclerose Lateral Amiotrófica, nos Estados Unidos, recebeu mais de 50 milhões de dólares. Nós estamos falando em quase 200 milhões de reais. No Brasil, a associação que mais arrecadou foi a Procura. Para vocês terem uma ideia, no Brasil inteiro, todas as instituições não chegaram a receber R$1 milhão. Nos Estados Unidos, só a Associação Americana, quase 200 milhões. O total das associações americanas ultrapassou 300 milhões de reais e aqui não chegou em 1 milhão. Total de todas as associações. Quer dizer, lá mais de 300 vezes o que se arrecadou aqui. Outra coisa muito importante, o número de jovens cientistas que passaram a pesquisar e buscar a cura da ELA no mundo todo, teve um aumento vertiginoso por causa da campanha do balde de gelo. Então, isso é uma coisa de uma importância
tão grande ou maior do que o dinheiro que se reverteu para a pesquisa. Porque tem muita gente hoje pesquisando a cura da ELA graças a essa campanha. Bem, sobre a esclerose lateral é isso. E eu queria agora falar um pouquinho da associação. Queria falar um pouquinho da procura, né? A Associação Procura da ELA, ela existe desde junho de 2013. Nós estamos completando, daqui a uns dias, 4 anos. Ela conta com 7.000 associados, uma rede de contatos diária através do nosso grupo no Facebook, com mais de 16.000 pessoas, entre pacientes, familiares e profissionais de saúde. A nossa missão é promover a assistência social, o melhor cuidado do paciente, por meio de auxílio aos pacientes, aos familiares, e além de capacitar esses familiares, os cuidadores e os profissionais. Nós somos membros da International Alliance of ALS-MND Association, que é a Aliança Internacional de Associações de ELA, Doença do Neurônio Motor, uma corrente internacional com membros de 45 países, sendo uma das referências quando o assunto é esclerose lateral amiotrófica no mundo. Eu queria falar um pouco de como tudo começou. Eu conheci a Alexandra Zafir em 2012, pelo Facebook. Eu não sabia que ela tinha ELA. Eu a conheci num grupo, um grupo que não tinha nada a ver com ela. E nós nos tornamos amigos e um dia ela me contou que tinha esclerose lateral amiotrófica. E aí eu quis conhecê-la pessoalmente e fui visitá-la na casa dela. Cheguei lá, eu fiquei assim chocado, porque ela tinha um TOB, né, que é um aparelho que a pessoa se comunica pelo movimento da íris. Então, pelo computador, ela escrevia na mesma velocidade que eu, só mexendo os olhos. Ela já usava fazia alguns anos, então ela era super ágil nisso. Então a gente conversava super bem, só que chegou na casa dela, sem aquele computador, praticamente ela não tinha comunicação. Eu fiquei lá 15 minutos, a gente trocou 3 palavras, porque ela escrevia, se comunicava através de uma tabela, que eu segurava a tabela e ela lia letra por letra, e a comunicação foi muito difícil. E eu nunca tinha visto uma pessoa com essa doença. E eu fiquei assim, muito chocado. Eu fui embora, tomei fôlego e voltei lá depois de uma semana. Voltei e falei: Ale, eu quero te ajudar. Aí ela me respondeu: eu não preciso da sua ajuda. Eu sou independente. Eu trabalho pro bono, eu ajudo os pacientes que não têm condição financeira, e se você quiser ajudar quem precisa, você pode se juntar a mim. Aquilo foi um tabefe na minha cara, né? Aí eu falei: bem, então eu quero ajudar. E aí ela me explicou que ela fazia campanhas para arrecadar dinheiro para comprar outros TOBs para pacientes de baixa renda que estavam com esclerose lateral amiotrófica, presos numa cama e que não se comunicavam há 1 ano, há 2 anos, que só falavam com o seu cuidador, com mais ninguém. E que esses pacientes estavam super deprimidos, que não tinham com quem falar. E que eles precisavam se comunicar no mundo, que aquilo era respirar para ela. Que ela, sem aquele computador, estava morrendo até ela ter comprado dela. E aí eu comecei a ajudá-la. E aí eu falei: olha, eu não quero só dar o dinheiro. Passaram alguns meses, eu falei: eu não quero só dar dinheiro, eu quero fazer mais. E aí ela me apresentou algumas pessoas, que foi a Sandra e o José, a Sandra Mota e o José Leda. E depois eu conheci a Andresa, o Fernando, e a gente foi formando um grupo, a doutora Alessandra Dorsa, e aí a gente formou um grupo, desse grupo depois formalizou-se e formamos formalmente a Associação Procura da ELA e começamos a ajudar as pessoas de fato.
né? Quer dizer, daquela conversa, daquela visita, eu conheci a esclerose lateral amiotrófica e depois nasceu a ideia de ajudar os pacientes que mais precisavam, com dinheiro, com informação, com equipamentos, e a gente viu que alguns precisavam do TOB, mas outros precisavam de BIPAP, precisavam de colchão, precisavam de dieta, e aí a gente não parou mais, né? Infelizmente, em 3 de novembro do ano passado, a Alê faleceu. Eu perdi uma amiga, uma irmã e a mentora dessa associação, né? Foi uma perda muito grande. Mas eu prometi para ela que eu ia dar continuidade para esse projeto e a gente está aqui firme. A Procura trabalha unicamente com voluntários e sobrevive de doações. Os aparelhos adquiridos ou doados formam o ativo da Associação Procura da Ela. Eles são emprestados aos pacientes que necessitam e não os conseguem em tempo hábil pelos órgãos responsáveis. Oferecemos também cursos de capacitação aos profissionais de saúde no tratamento da esclerose lateral amiotrófica. A associação ela vem da necessidade da ELA, que é uma doença extremamente limitadora, exige cuidados e tratamentos especiais, o que requer uma condição financeira que a maioria das famílias não possui. Muitos pacientes e familiares precisam recorrer às associações que se desdobram para atendê-los. O tempo é curto, a doença evolui rápido demais, os recursos são sempre insuficientes. Apesar de ser considerada uma doença rara, o número de pessoas que se envolvem com a doença é altíssimo e as informações são escassas. A Procura da Ela, para vocês terem uma ideia, ela tem o grupo no Facebook com mais de 16 mil membros. É o maior grupo de ELA do mundo. Tá? O nosso canal do YouTube tem 4.162 inscritos, isso era o número do mês passado, contra um grupo da Associação Americana, que tem menos de 2.000 inscritos. A Abrela tem 500 inscritos, a Aliança Internacional de ELA 53 e o IPG 37. Os nossos vídeos, como esse que está sendo gravado, e de todas as aulas nossas que são gravadas, têm recordes de visualizações, que nenhum vídeo, nem da Aliança, da Associação Americana, os vídeos da Abrela, nenhum chegam perto do número de visualizações que tem os nossos vídeos. Quer dizer, os nossos associados realmente assistem às nossas aulas, se informam. É muito bacana isso, a presença das pessoas que acompanham mesmo o que a Procura faz. O balde de gelo, que a gente já falou, mas eu queria falar o que a Procura teve com ele, né? A Procura arrecadou mais de R$500 mil com a campanha do balde de gelo. O número de participantes do grupo subiu, aumentou mais de 400%. O balde de gelo foi o tema buscado, o tema principal, mais buscado no YouTube, no mundo, no ano de 2014. Ele marcou o início de uma conscientização maior sobre ela e os cuidados especiais que os pacientes dessa doença necessitam. Com as doações da campanha, a associação conseguiu adquirir dezenas de aparelhos para os pacientes. Hoje nós temos 65 aparelhos entre BIPAPs, ventiladores para pacientes traqueostomizados, máquinas de tosse, temos diversos mouse oculares como TOBs, colchões pneumáticos, cadeiras de rodas, guinchos, centenas de ambus, suplementos alimentares, sondas e muitos outros suprimentos. A nossa verdadeira missão, como mostram essas fotos, da Vivi, da Silvânia, do Adão, da Dona Maria de Fátima, é ver todos esses pacientes sorrindo, né? Tá aí uma foto aí dos nossos pacientes, é fazê-los felizes. Está aqui o nosso querido Fábio, que está aqui. Aqui o Fábio, quando a gente conheceu, estava com magrinho aí, meio desnutrido, com um BIPAP. Hoje o Fábio está com Trilogy, já está mais gordinho, né, Fábio? Está melhorzinho. E aqui é um texto da Silvânia que eu queria ler para vocês. Silvânia, que está ali sentada, aqui na pontinha, na segunda fileira, diretora da associação, paciente de ELA. O diagnóstico de ELA,
com um prognóstico que para muitos de nós cai como um balde de água fria nas nossas cabeças, nos nossos sonhos, acabando com toda e qualquer perspectiva de vida. Tomados pelo desespero, buscamos a cura a qualquer preço, não querendo acreditar que ainda não existe cura em nenhum lugar do mundo. Precisamos ser sensatos e lutar pela vida com as armas que temos, buscando conhecimento e orientações prestados pela associação que visa a melhor qualidade de vida dos pacientes. A Associação Procura da Ela mudou minha vida, com assistência, orientações e permitiu-me ajudar também. Além da melhora de qualidade de vida, me fez útil, resgatando minha dignidade. Podemos fazer mais. Para isso, precisamos da ajuda e colaboração de todos. Paciente bem cuidado, vive mais. É isso aí. Juntos somos mais fortes. Aqui algumas coisas que saiu da Procura, no Fantástico, na revista Exame, na Veja, no Jornal o Globo, na Folha de São Paulo, no Canal Futura. E aqui quem nós somos, né? A diretoria, composta por mim, pelo Fernando, Silvânia, minha esposa Cristina, a doutora Alessandra Dorsa, o conselho, a Andresa, a Vivi, Dona Maria da Paz, Dona Maria de Fátima, doutora Simone, doutora Tamara, doutor Tiago, doutor Vanderlei, doutora Vânia, Conselho Fiscal, Alessandra, Marcelo e Paulo. E é isso. Essa é a Associação Procura. Queria agradecer a todos.